Fala crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e nós estamos fazendo a revisão para a prova do Enem. Você já viu nessa playlist um primeiro vídeo fazendo uma introdução à prova do Enem, a prova de Ciências Humanas do Enem, a partir das habilidades e competências. E a partir daí, você viu um vídeo analisando a primeira competência, falando de História e Cultura, e um outro vídeo falando da segunda competência, as relações de dominação entre povos a partir das transformações geográficas. Nesse vídeo, eu vou te falar a respeito da competência 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Se na competência 1 o foco era a cultura e na competência 2 o foco era a relação de dominação entre povos e nações, agora o foco são as questões sociais, certo? O foco aqui é a sociedade. E mais uma vez, a interdisciplinaridade vai dar o tom dessa competência. Agora, a conversa é com a sociologia. Se na competência 2 a conversa era mais geográfica, agora nessa competência 3 a conversa, o diálogo vai ser mais intenso com a sociologia. Tá? Repare as habilidades. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputas pelo poder. Comparar pontos de vista diferentes presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situações de fatos de natureza histórico-geográfica acerca de instituições sociais, políticas e econômicas. E por último, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos e ambientais ao longo da história. Como a gente vem fazendo até agora, eu te contei o que significa isso por habilidades e competências. Agora vamos ver o que significa isso por assuntos. Tá? Quais são as possibilidades de assunto para ser cobradas nessa competência? Primeiro, a Igreja Católica na Idade Média. Se nós estamos falando de instituições sociais que foram responsáveis por configurar uma sociedade ou por padronizar, por determinar o comportamento social, a Igreja Católica na Idade Média ela é fundamental e ela é alvo de uma série de questões. Tá? As organizações sociais, os tipos de sociedade ao longo da história, sociedade de estamentos e sociedade de classes. Exemplos clássicos de sociedades estamentais que você vai encontrar na prova. Roma Antiga, Idade Média e Antigo Regime. Sociedade de classes, a ideia de que a Revolução Industrial muda a configuração social, trazendo para o Brasil a sociedade do açúcar e a sociedade do ouro como duas sociedades diferentes, pautadas por uma maior ou menor circulação de moeda, que vão diferenciar as estruturas sociais em cada um dos momentos. Isso é bastante característico de aparecer. Tá? O movimento abolicionista, todo o processo de escravidão e abolição faz parte, embora a escravidão como elemento econômico faça mais parte da próxima competência da 4, o processo de abolição e a inclusão ou não inclusão dos negros na sociedade faz parte dessa competência que fala das estruturas mais sociais. As revoltas no Brasil, todas essas revoltas, principalmente da República Velha, elas podem aparecer, pensando que na revolta de Canudos tem um elemento profundamente social, a revolta da vacina tem um elemento profundamente social. São revoltas que não são essencialmente políticas, não são movimentos contra o governo, mas são movimentos em prol de direitos sociais, podem aparecer por aqui. E toda a questão de trabalhismo, direitos trabalhistas, leis trabalhistas, os socialismos do século XIX, os movimentos sociais do século XIX, o tópico científico, o anarquismo, tá? O desenvolvimento das ideias trabalhistas a partir das transformações econômicas pode aparecer, porque o foco aqui não é a economia, o foco aqui vai ser a questão social. Tá? E aqui no Brasil, toda a questão de legislação trabalhista poderia fazer parte, inclusive, dessa questão, falando de Era Vargas, por exemplo. Tá? Muito bem. Exemplos de questões, como a gente vem fazendo até agora, a respeito dessa competência 3. Essa aqui é uma questão clássica a respeito de Idade Média. Tá? A ideologia apresentada por Adalberón de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo a que ela se opôs estão indicados respectivamente em. Antes da gente ler o texto, presta atenção no enunciado, porque ele está te pedindo duas coisas. Ele está te falando que um texto medieval
O Adalberto de Laon é uma pessoa extremamente utilizada em questões, esse texto é clássico de questão de vestibular, não apenas do Enem, mas o foco aqui está na outra parte do enunciado, quando ele te fala que é na Idade Média e quando ele te pergunta, ele te explica na verdade o que ele quer. Ele quer um objetivo, primeiro ponto, e um processo ao que ela se opôs, segundo ponto. E tem uma palavrinha nesse enunciado que você tem que ficar muito atento, que é a palavra respectivamente. Ou seja, tem que estar nessa ordem. Primeiro o objetivo e depois o processo a que ela se opôs. Tá? E o texto diz o seguinte: a casa de Deus que acreditam una está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das duas outras. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. E aí eu quero que você grife o final, onde ele fala que isso vai garantir a paz, isso vai garantir a estabilidade. O que é importante você lembrar? Qual era o repertório que você precisava para resolver essa questão? Um pouquinho de noção de alta idade média, aquela sociedade estamental, aquela sociedade de ordens muito rigidamente divididas, do clero, a nobreza e os servos, os que rezam, os que lutam e os que trabalham. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas por que da onde que vem essa estrutura? Simples, essa estrutura vem de uma lógica religiosa. Essa estrutura vem de uma réplica da sociedade, da cidade de Deus na cidade dos homens. Uma réplica da terra em relação àquilo que é a trindade divina. Tá? Então, qual é o objetivo disso? Por que a igreja insistia tanto nisso? Olha o final. O mundo gozar de paz. Ou seja, você está justificando uma divisão a partir de Deus. Você está criando um discurso religioso que justifique que o servo seja servo. E por que é tão importante que o servo entenda que a posição dele é essa? Justamente para que não se revolte contra a sua condição. Então, nesse caso, a resposta só pode ser justificar a dominação estamental e, ao mesmo tempo, evitar, porque isso é o que ele te pede na segunda parte, evitar revoltas camponesas. Por isso, a alternativa certa só pode ser a alternativa A de artigo de luxo, também conhecido como arroz. Certo? Letra B, subverter a hierarquia social. E aqui o português podia te trollar. Cuidado, subverter é quebrar. E a ideia é exatamente a contrária, é não quebrar essa hierarquia social. C, impedir a igualdade jurídica. Esse não é o objetivo. Esse não é o objetivo. Que na prática isso aconteça, isso não é o objetivo. Até porque a questão de lei na Alta Idade Média ela é bastante questionável. E em todo caso, as revoluções burguesas na Alta Idade Média não são assim muito frequentes, até porque a burguesia ainda era muito pouco desenvolvida. Tá? Controlar a exploração econômica não tem relação alguma com a divisão social. E por último, questionar a ordem divina é uma grande barbaridade, porque a ordem, se é divina, veio de Deus, portanto não se questiona. Então a alternativa certa, a alternativa A de arroz. Certo? Segunda questão, que a gente vai trabalhar aqui, uma questão de Brasil, uma questão de abolição da escravidão. Tá? Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1 que complementa os argumentos apresentados no texto 2. E eu vou repetir aqui algo que eu já falei nos vídeos anteriores, mas que, como nem todo mundo vai ver todos, eu preciso reforçar novamente. Sempre que você encontrar uma questão com dois textos, você será obrigado a ler os dois textos. Não tem como fugir. Encontrou dois textos, a resposta necessariamente está no texto, mas você vai ter que ler, tá? Só que começa pelo enunciado para saber o que você está procurando. E o enunciado te dá uma informação muito boa. O elemento destacado no texto 1 que complementa os argumentos apresentados no texto 2. Vamos fazer o seguinte, como ele te fala que o texto 1 complementa o 2, vamos começar a ler no 2? A gente lê o 2 e a partir daí a gente vê o que o 1 complementa, tá? Texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes,
E com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados por toda parte. Vamos lá então. Ideia central do texto 2. A ideia central é: a abolição não significa o início do processo de libertação dos escravos, mas o final dele. Existia já um processo de liberdade, de alforrias dos escravos antes mesmo da Lei Áurea. Essa é a ideia central do texto 2. Tá? E o enunciado nos disse: o texto 1 vai trazer uma coisa além. Então vamos ler o texto 1. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 88, parênteses, Lei Áurea, libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888 por meio de estratégias passíveis. Até aqui, ele não disse nada de diferente do que o Sidney Chalhoub disse no texto 2. Só que agora vem a diferença. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Ou seja, ele está te dizendo o seguinte: da hora, de fato, o processo de abolição ele é muito mais amplo do que a Lei Áurea e a alforria é muito anterior. Até aí os dois concordam. Mas o texto te faz um alerta. O impacto, a influência disso na sociedade e na política e na vida do final do Império é muito maior do que os números, certo? O que o texto 1 acrescenta em relação ao texto 2? O texto 1 fala de variedade das estratégias de resistência de cativos? Não. O texto 1 fala do controle jurídico exercido pelos proprietários? Não. O texto 1 fala da inovação social representada pela lei? Muito pelo contrário, fala que isso não inovou nada. O texto 1 fala da ineficácia prática da libertação? Não está dizendo que eles não foram libertos. O que o texto 1 está dizendo? Que existe um passo além da abolição, que no caso é o significado político. E aí o repertório poderia te ajudar. É só você lembrar que a escravidão acaba formalmente na Lei Áurea, 13 de maio de 88, e um ano e pouco depois, em novembro de 89, cai o Império com a proclamação da República. Inclusive, é muito comum encontrar expressões como republicanos do 14 de maio, que são aqueles que se viraram contra o Império por conta da abolição. Ou seja, o processo abolicionista, ele ultrapassa a questão social e envolve também a questão política, que é um pouco a pegada dessa competência da área 3, lembra? As instituições sociais, políticas e econômicas associando-as aos movimentos sociais. Olha como a questão abolicionista vai trazer uma grande transformação também, desde o ponto de vista político. Com isso, nós acabamos de analisar a competência de número 3. Tá bom? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.